Há figuras públicas que se apagam diante da adversidade, tentando desaparecer dos holofotes para preservar a imagem. E há aquelas que parecem alimentar-se justamente da pressão, da polêmica e do conflito. Donald Trump se enquadra nesse segundo grupo de forma quase exemplar. Desde muito antes de sua carreira política, ele já entendia que presença não é apenas uma questão de estar fisicamente em um lugar, mas de ocupar a mente das pessoas, de se tornar o centro da conversa, de transformar até mesmo momentos potencialmente destrutivos em oportunidades de reafirmação de poder. E para quem conhece O Príncipe de Maquiavel, é impossível não ver paralelos claros entre a estratégia do ex-presidente americano e a filosofia do autor renascentista, a de que o governante inteligente não foge do confronto, mas o molda para que sirva aos seus próprios interesses. Antes de entrarmos nos exemplos mais recentes, é preciso entender a base desse mecanismo. A narrativa de perseguição é um conceito antigo no jogo político e empresarial. Consiste em se apresentar como alvo de ataques injustos ou desproporcionais, criando um elo emocional com o público que vê nessa figura não apenas um líder, mas um representante de suas próprias frustrações e lutas. Maquiavel diria que não é necessário ser verdadeiramente perseguido. Basta que a percepção de perseguição seja convincente o suficiente para gerar mobilização. E Trump, ao longo de sua trajetória, aperfeiçoou essa arte. Ele raramente se coloca na posição de alguém que cometeu um erro isolado. Quando enfrenta uma crise, enquadra o episódio como parte de uma conspiração maior contra ele e, por extensão, contra aqueles que o apoiam. Basta observar sua postura nos inúmeros processos judiciais que enfrentou nos últimos anos. Qualquer outro político diante de acusações formais tentaria minimizar o assunto, evitar declarações inflamadas e seguir o conselho de advogados para não gerar mais manchetes negativas. Trump faz o oposto. Ele fala sobre o assunto o tempo todo, não de maneira defensiva, mas ofensiva. Ele não concede à acusação o papel de protagonista. Ele se coloca como personagem principal de uma história onde forças poderosas, a mídia, opositores políticos, o establishment, estariam tentando silenciá-lo. Esse enquadramento muda completamente a forma como seus apoiadores interpretam as notícias. Um processo judicial que para muitos seria um sinal de fragilidade, para sua base se torna prova de sua coragem e resistência. Um exemplo particularmente emblemático foi a cobertura de sua primeira aparição no tribunal por conta de um dos processos criminais. As imagens mostravam um Trump sério, quase desafiador, cercado por câmeras e jornalistas. Para seus adversários, era a cena de um líder acuado. Para seus seguidores, era a de um homem disposto a enfrentar tudo e todos. Essa dualidade é parte do cálculo. Não importa que existam interpretações opostas, porque ambas reforçam sua presença na mente do público. Os que o apoiam ficam mais engajados. Os que o rejeitam falam ainda mais sobre ele, alimentando sua onipresença. E aqui entra um detalhe maquiavélico essencial: o uso da indignação como cola social. As pessoas não se unem com tanta força por amor, quanto se unem por raiva e por um inimigo em comum. Quando Trump pinta a si mesmo como vítima de uma perseguição, ele está oferecendo aos seus apoiadores não apenas um líder, mas um inimigo compartilhado para odiar. Esse inimigo pode ser uma instituição, um partido, a mídia ou até um sistema vago e abstrato. A falta de definição exata permite que cada pessoa projete nesse inimigo o que mais teme ou rejeita, tornando a narrativa ainda mais poderosa. O curioso é que essa estratégia também cria um tipo de escudo contra críticas futuras. Uma vez estabelecida a ideia de que qualquer acusação contra ele é parte de uma perseguição, críticas legítimas acabam sendo interpretadas por seus seguidores como mais um capítulo dessa suposta campanha contra ele.
Ou seja, o próprio ato de ser acusado se transforma em prova daquilo que ele afirma estar acontecendo. É um círculo retórico quase perfeito. Quanto mais atacado, mais prova de que ele está sendo injustiçado. E quanto mais injustiçado, mais legitimado como líder. É importante lembrar que essa tática não é nova, mas Trump a executa com um grau de intensidade e constância raramente visto. Em O Príncipe, Maquiavel sugere que um governante não precisa ser amado, mas sim temido e respeitado, e que para isso, às vezes, é necessário criar inimigos para fortalecer sua própria posição. No contexto atual, criar a percepção de que existem forças externas ameaçando sua existência política funciona de forma semelhante. Mantém o grupo unido, vigilante e disposto a defendê-lo. Para entender o poder disso, imagine um líder que se mantém neutro e discreto diante de ataques. Essa postura pode até soar racional, mas não mobiliza corações. A figura do perseguido, por outro lado, aciona gatilhos emocionais profundos, associados à proteção, lealdade e até heroísmo. Psicologicamente, muitos sentem que defender alguém que está sendo atacado é mais nobre do que apoiar alguém que já está seguro. Essa sensação de lutar junto é o que mantém as fileiras coesas, mesmo em tempos de incerteza. No caso de Trump, a narrativa é reforçada por um elemento que Maquiavel não poderia prever, mas certamente apreciaria: a velocidade e a amplitude das redes sociais. Em minutos, uma declaração dele pode se espalhar globalmente, criando ondas de reação que ampliam a percepção de conflito e urgência. Ele não espera que a mídia tradicional enquadre a história. Ele mesmo lança a versão que quer que seja discutida, e com isso força a imprensa a reagir, não a liderar a narrativa. Essa maestria no uso do confronto como ferramenta de presença não se limita às palavras. Cada aparição pública, cada gesto, cada detalhe de sua linguagem corporal é pensado para transmitir uma mensagem de força e desafio. E isso nos leva a um ponto-chave. A narrativa de perseguição, por si só, não funciona se não for acompanhada de momentos icônicos que a sustentem visualmente. É aí que entra o próximo elemento dessa estratégia: a capacidade de transformar a própria chegada a um evento em espetáculo, algo tão coreografado que mesmo os adversários não conseguem ignorar. Quando olhamos para a construção dessa narrativa em Trump, percebemos que não é um movimento improvisado. É um padrão repetitivo e refinado ao longo de décadas. Mesmo antes da política, nos anos 80 e 90, quando enfrentava investigações ou crises financeiras em seus empreendimentos, ele já transformava cada situação em manchete, sempre moldando a história para se apresentar como alguém injustamente atacado por concorrentes invejosos ou por um sistema que tentava impedi-lo de vencer. Esse histórico mostra que a postura adotada hoje, diante dos tribunais e da pressão midiática, não é uma reação pontual. É parte da sua identidade pública construída cuidadosamente. O que torna a narrativa tão eficaz é que ela combina elementos racionais e emocionais. Racionalmente, ele aponta supostas contradições, exageros ou motivações políticas em processos contra ele. Emocionalmente, ele dá ao público a sensação de que está lutando uma batalha que é também deles. Um nós contra eles, que Maquiavel descreveria como a arte de criar coesão interna por meio de ameaças externas. Essa técnica, na prática, cria uma trincheira emocional onde seus apoiadores se abrigam, defendendo não apenas um homem, mas uma causa que acreditam estar sendo atacada. A força dessa estratégia aumenta porque Trump não depende de intermediários para comunicar sua versão. Em um cenário tradicional, políticos precisam passar por canais de imprensa que filtram e contextualizam as mensagens. Trump, com suas plataformas digitais e seu estilo de comunicação direta, pula essa etapa.
publica mensagens curtas, impactantes, às vezes com termos carregados de emoção, que não deixam espaço para interpretação neutra. A simplicidade da linguagem é proposital. Frases curtas, diretas, que soam como verdades absolutas. A retórica, nesse sentido, é moldada para caber em manchetes e ser repetida por apoiadores como slogans. Podemos observar isso em momentos específicos, como quando ele classifica investigações contra si como a maior caça às bruxas da história americana. A frase em si é discutível sob qualquer análise histórica, mas o poder dela está no impacto imediato. Ao usar uma expressão tão forte, ele ativa um imaginário coletivo de perseguições injustas e de resistência heróica. A escolha das palavras é tão estratégica quanto a escolha do momento de usá-las. Outro detalhe que fortalece essa narrativa é a capacidade de Trump de vincular eventos pessoais a questões amplas. Quando é alvo de processos, ele rapidamente associa o fato à ideia de que o sistema está tentando calar qualquer voz dissidente, insinuando que se podem fazer isso com ele, também podem fazer com o cidadão comum. Esse enquadramento faz com que sua defesa se torne, aos olhos de muitos, uma defesa da liberdade e da justiça em geral, mesmo que o caso concreto seja específico e complexo. Há também a maneira como ele lida com a cobertura negativa. Em vez de evitá-la ou tentar escondê-la, ele a amplifica. Compartilha matérias críticas, cita comentários contrários, mas sempre adiciona seu próprio enquadramento, transformando a crítica em prova de que está incomodando o inimigo certo. Essa é uma aplicação direta de um princípio maquiavélico. Não é o bastante suportar os ataques, é preciso usá-los como degraus para subir. E essa subida não se dá apenas na arena política. Em termos de presença, cada acusação ou polêmica vira conteúdo para discursos, entrevistas e posts, criando um ciclo contínuo de atenção. Quanto mais o atacam, mais ele se mantém no centro das conversas. E, para um líder que entende que presença é sinônimo de poder, isso é ouro puro. Para compreender como isso se conecta à essência maquiavélica, basta lembrar que Maquiavel defendia que o governante deveria se preocupar mais com a percepção pública do que com a verdade objetiva. Não importava tanto se um fato era absolutamente verdadeiro. O que importava era como ele era percebido e interpretado pelas massas. Trump leva isso ao extremo, não apenas moldando a percepção, mas tornando-se o próprio filtro através do qual seus seguidores veem os acontecimentos. É aqui que entra um elemento quase teatral, o momento da aparição pública após um ataque. Não basta publicar uma nota ou dar uma entrevista. É preciso criar uma cena memorável. E é nesse ponto que a narrativa de perseguição se entrelaça perfeitamente com a construção visual do espetáculo, algo que vamos explorar logo a seguir, porque em Trump, a narrativa não é apenas contada, ela é encenada, e cada detalhe dessa encenação é calculado para manter viva a chama da atenção pública. Para entender por que a estratégia de Donald Trump funciona tão bem, mesmo em cenários de intensa pressão, é necessário perceber que ele não reage de forma instintiva, mas sim segundo um padrão estratégico já testado e aprovado ao longo de sua carreira. Na lógica maquiavélica, um governante deve sempre buscar transformar ameaças em oportunidades, e Trump leva isso a um nível quase laboratorial. Cada vez que é alvo de acusações ou processos, ele analisa não apenas o conteúdo da acusação, mas o contexto emocional e midiático em que ela acontece. Isso significa que, em muitos casos, o foco dele não está em vencer a batalha jurídica em si, mas em vencer a batalha pela narrativa pública. Um exemplo claro disso foi sua postura diante do caso envolvendo documentos classificados encontrados em sua residência. Para um político tradicional, o caminho esperado seria tentar encerrar o assunto rapidamente, minimizar a repercussão e evitar falar sobre ele em público.
Trump fez exatamente o contrário. Falou repetidamente sobre o tema, mas enquadrou-o como um ato de perseguição sem precedentes, um ataque direto não apenas a ele, mas a todos que se opõem ao sistema corrupto. Esse tipo de enquadramento cumpre duas funções simultâneas. Mobiliza sua base, que sente que a luta é também sua, e provoca seus adversários, que reagem publicamente, prolongando o ciclo de exposição. Esse prolongamento é intencional. Maquiavel já alertava que o poder não se mantém apenas por vitórias reais, mas por manter viva a sensação de movimento e conflito. Quando há um inimigo em comum, não importa se ele é real ou simbólico, as pessoas tendem a se unir mais fortemente. No caso de Trump, o inimigo é uma figura mutável. Ora é a mídia, ora o Partido Democrata, ora a elite política em geral, ora até partes do sistema judicial. Essa mutabilidade mantém a narrativa fresca, evitando que se torne repetitiva ou previsível. Outro ponto que fortalece a narrativa de perseguição é o uso intencional de linguagem visual forte. Quando comparece a audiências ou tribunais, não há nada de casual em sua aparência. O terno impecável, a gravata vermelha, símbolo recorrente de poder e combatividade. A postura ereta, o olhar firme para as câmeras. Ele sabe que essas imagens vão circular em todo o mundo. E cada detalhe é pensado para transmitir controle, confiança e desafio. A mensagem é simples, mas poderosa. Estou aqui, enfrento vocês de frente, e não tenho medo. Essa postura visual é ainda mais eficaz porque contrasta com o que se esperaria de alguém acuado por processos. O contraste, por si só, cria um choque cognitivo que força as pessoas a prestarem mais atenção. Para seus apoiadores, essa imagem reforça a ideia de que ele é um guerreiro que não se dobra diante das pressões. Para seus críticos, é motivo de indignação, o que paradoxalmente também o mantém no centro das conversas. Mas talvez o aspecto mais maquiavélico dessa estratégia seja como ela cria um campo de imunidade narrativa. Ao consolidar a percepção de que é constantemente perseguido, Trump consegue neutralizar preventivamente novas acusações. Sempre que surge uma nova denúncia, ela é imediatamente interpretada por sua base como mais um capítulo da perseguição, antes mesmo que os detalhes sejam conhecidos. É uma blindagem simbólica. O conteúdo específico do ataque importa menos do que o fato de que ele se encaixa em uma história já contada. Psicologicamente, isso é extremamente eficaz. Pesquisas sobre comportamento político mostram que, quando as pessoas têm uma narrativa forte e coerente na qual acreditam, tendem a reinterpretar novas informações para que se encaixem nessa narrativa, mesmo que isso exija ignorar evidências contrárias. No caso de Trump, isso significa que para muitos, qualquer acusação não é prova de culpa, mas confirmação de que ele é temido por seus adversários. É exatamente esse tipo de inversão lógica que Maquiavel entenderia como essencial para manter o poder em tempos de turbulência. Essa blindagem é reforçada pelo ritmo constante com que ele próprio atualiza a narrativa. Em vez de deixar que ela se desgaste, ele a alimenta com novos elementos, declarações em comícios, postagens online, entrevistas e até momentos de silêncio calculado. Essa alternância entre presença intensa e breves períodos de ausência estratégica cria um efeito de expectativa permanente, como se o público estivesse sempre aguardando o próximo capítulo de uma série dramática. E é aqui que vemos a transição natural para outro ponto fundamental de sua administração de presença. O entendimento de que cada aparição, especialmente em momentos críticos, deve ser tratada como um evento coreografado para maximizar impacto. Porque a narrativa de perseguição não vive apenas de palavras, ela precisa ser materializada em cenas que marquem o imaginário coletivo. Para Trump, a chegada a um tribunal ou a um comício é muito mais do que deslocamento físico.
É a oportunidade de criar uma imagem icônica que será repetida, discutida e lembrada. Essa habilidade de transformar até o ato de chegar em um espetáculo não é apenas complemento à narrativa, é parte inseparável dela. A perseguição por si só pode despertar interesse, mas é a imagem do líder desafiando o cenário hostil que fixa a história na mente das pessoas. E nesse quesito, Trump opera com a precisão de um diretor de cinema, escolhendo figurino, postura e até a expressão facial que melhor sustentará a mensagem que deseja transmitir. Portanto, ao final dessa primeira grande peça da análise, o que vemos é que a construção da narrativa de perseguição em Donald Trump não é uma resposta improvisada às circunstâncias atuais. É um instrumento cuidadosamente calibrado, usado repetidamente para transformar ataques em combustível político, oposição em coesão, fragilidade aparente em força percebida. Um recurso que, como Maquiavel talvez dissesse, não garante apenas a sobrevivência em tempos de crise, mas pode, paradoxalmente, ampliar o alcance e a influência do líder que sabe manejá-lo. E é nesse cenário em que cada crise se torna oportunidade e cada aparição pública é um ato carregado de simbolismo, que entra o próximo elemento da equação: o espetáculo da entrada, a arte de transformar o simples ato de chegar em um acontecimento capaz de dominar a narrativa e manter todos, aliados e adversários, olhando na mesma direção, para ele. Maquiavel jamais viveu para ver helicópteros transmitindo ao vivo a chegada de um líder político a um tribunal, mas se tivesse testemunhado tal cena, provavelmente sorriria ao perceber que a essência de sua filosofia continua sendo aplicada séculos depois. O poder não está apenas em governar, mas em saber como ser visto. Donald Trump parece ter compreendido isso desde muito antes da política, desde sua vida como empresário e celebridade, e aperfeiçoou a técnica a ponto de transformar cada deslocamento em um ato de comunicação calculado. Para ele, não existe simples chegada. Cada entrada, seja em um comício ou em uma audiência judicial, é uma peça de teatro cuidadosamente encenada para moldar percepções, criar imagens icônicas e, principalmente, dominar a narrativa antes mesmo de dizer uma palavra. O que torna o espetáculo da entrada tão poderoso é o seu efeito imediato sobre os sentidos e as emoções. As pessoas julgam mais pelo que veem do que pelo que ouvem. E, como dizia Maquiavel, os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ao entrar em um ambiente, Trump já está comunicando mesmo em silêncio. A escolha do veículo, o figurino, a velocidade do passo, a forma como acena ou não acena, tudo isso é carregado de significado e planejado para provocar reações específicas. Se olharmos para episódios recentes, vemos esse padrão repetido de forma quase ritualística. Quando compareceu pela primeira vez a um tribunal em Nova York, a imprensa já estava posicionada horas antes. Helicópteros sobrevoavam o local e dezenas de câmeras transmitiam cada segundo. Poderia ser uma situação humilhante para qualquer figura pública, mas Trump usou o momento como um palco. Ele entrou de maneira firme, expressão controlada, terno impecável e gravata vermelha. Um símbolo que repete com tanta frequência que se tornou parte de sua marca visual. Essa escolha cromática não é acidental. O vermelho, no imaginário ocidental, comunica poder, urgência e combatividade. Outro detalhe é a postura corporal. Trump evita gestos nervosos ou apressados. Seus movimentos são medidos, quase lentos, como se controlasse o ritmo da cena. Isso cria um contraste com o ambiente frenético ao redor, reforçando a imagem de alguém que, mesmo em um cenário hostil, permanece no controle. É como se dissesse ao público sem palavras: vocês podem falar o que quiserem, mas eu decido como essa história será contada. Essa calma aparente é um recurso psicológico poderoso,
pois transmite força e intimidade com a situação, reduzindo a impressão de vulnerabilidade. O espetáculo não está restrito a ambientes hostis como tribunais. Ele se repete também em comícios e eventos favoráveis. Em 2024, durante a campanha, Trump manteve o hábito de fazer entradas teatrais em grandes arenas, muitas vezes com músicas cuidadosamente escolhidas para reforçar a energia e a identidade do evento. Não se trata apenas de aquecer a plateia. É sobre criar uma expectativa quase cinematográfica, como se a presença dele fosse o clímax de um filme. A entrada não é um detalhe. É a abertura da narrativa que ele quer construir naquela noite. E há outro elemento-chave que faz parte dessa coreografia: o tempo. Trump raramente chega cedo demais. Ele chega quando a atenção está no auge para maximizar o impacto. Isso vale tanto para eventos presenciais quanto para aparições na mídia. Ele compreende que, em comunicação, timing é tão importante quanto o conteúdo. Uma entrada no momento certo pode transformar uma plateia entusiasmada em uma plateia eletrizada, e no caso de um tribunal, pode mudar a leitura das imagens pela audiência. Maquiavel, se analisasse essa postura, provavelmente diria que Trump usa a pompa como ferramenta de governo, ainda que não esteja no cargo. A pompa, nesse contexto, não significa luxo gratuito, mas sim um conjunto de símbolos e rituais que reforçam autoridade e prestígio. Cada vez que Trump é visto chegando de forma marcante, ele reitera a imagem de liderança, independentemente de estar ali como réu ou como candidato. A audiência vê um líder, não um acusado. Esse jogo visual também é uma maneira de controlar a narrativa antes que ela se forme por outras mãos. A imprensa pode escolher as palavras, mas não escolhe a primeira imagem que o público vê. E essa imagem, muitas vezes, é ele entrando. Ao moldar essa cena, Trump molda a lente através da qual todo o resto será interpretado. É uma aplicação prática da máxima maquiavélica: quem controla a percepção, controla a realidade. Vale lembrar que essa teatralidade não agrada apenas aos apoiadores. Para os críticos, ela pode parecer arrogância ou encenação barata, mas mesmo nesse caso, cumpre o papel de manter a atenção voltada para ele. A polêmica em torno da encenação é parte do cálculo. Se falam sobre o espetáculo, não falam sobre outra pauta. E se o criticam pelo espetáculo, estão, na verdade, amplificando a imagem que ele projetou. O mais fascinante é que esse espetáculo da entrada se conecta diretamente ao tópico anterior. A narrativa de perseguição ganha corpo visual quando a figura do perseguido entra em cena de maneira confiante e desafiante. Essa imagem contraria a expectativa comum de ver alguém acuado e fragilizado, criando um contraste dramático que prende a atenção. Psicologicamente, isso desafia o público a reinterpretar a situação. Se ele está sendo atacado, por que parece tão seguro? Será que ele sabe de algo que não sabemos? Essa dúvida, plantada de forma sutil, é mais eficaz do que qualquer argumento verbal. Não é por acaso que Trump repete e aperfeiçoa esse ritual. Ele entende que cada entrada é um momento de ouro, um instante em que todos os olhares estão voltados para ele e em que ele pode, por meio de gestos e símbolos, redefinir o enquadramento da situação. É, no fundo, uma batalha pelo primeiro impacto. E quem vence o primeiro impacto frequentemente dita o tom da história inteira. Assim, o espetáculo da entrada não é um acessório na estratégia de Trump, é um pilar central. É onde narrativa, imagem e controle se encontram para transformar um simples deslocamento em um ato de poder. E é justamente depois de capturar essa atenção inicial que ele pode usar uma das armas mais sutis e poderosas de qualquer líder: alternar, de maneira calculada, momentos de silêncio e de fala, sabendo que às vezes o que não é dito grita mais alto do que qualquer discurso.
Maquiavel escreveu que um príncipe prudente deve saber quando falar e quando calar. E talvez nenhuma figura pública contemporânea pratique essa alternância com tanta precisão quanto Donald Trump. Embora sua imagem esteja associada a declarações polêmicas e frases de efeito que incendiam a imprensa, o que passa despercebido por muitos é que esses momentos não acontecem de forma aleatória. Existe um cálculo, um ritmo, quase uma coreografia, na maneira como ele intercala períodos de silêncio estratégico com explosões verbais que moldam o ciclo de notícias e a percepção pública. O silêncio, no caso de Trump, não significa ausência. Ele pode estar sem dar declarações diretas sobre um assunto específico, mas sua presença continua ecoando nas redes sociais, nas discussões televisivas e nas conversas políticas. Essa ausência aparente cria espaço para a especulação, e a especulação é por si só um terreno fértil para manter a curiosidade e o interesse. É o equivalente político de segurar o ar antes do mergulho. Todos sabem que algo está prestes a acontecer, mas não sabem exatamente quando. Esse recurso foi evidente em várias ocasiões recentes. Durante certas etapas de seus processos judiciais, por exemplo, Trump optou por não se pronunciar imediatamente após audiências importantes. Em vez disso, deixou que a imprensa, os comentaristas e até seus adversários preenchessem o vazio com interpretações, teorias e projeções. Quando finalmente se manifestou, suas palavras tiveram peso redobrado, justamente porque o silêncio anterior havia criado uma atmosfera de expectativa. Maquiavel entenderia esse movimento como a criação de espaços de valor, onde a ausência do líder torna sua presença futura mais desejada e impactante. A outra metade dessa estratégia é a explosão calculada, o momento em que ele rompe o silêncio com uma declaração tão marcante que ofusca tudo o que estava sendo dito antes. Não se trata de falar qualquer coisa, mas de escolher um ponto de alto impacto emocional ou simbólico. Muitas vezes, essas declarações vêm carregadas de frases curtas, poderosas e fáceis de repetir, que funcionam como munição para seus apoiadores e como isca para a mídia. É uma técnica que mistura marketing, psicologia e espetáculo político. Um exemplo claro ocorreu durante a campanha presidencial, quando, após semanas de ataques e especulações sobre sua posição em determinados temas, ele fez um discurso inflamado em um comício lotado, resumindo sua mensagem em poucas palavras que rapidamente viraram manchete. Ele não entrou em detalhes técnicos. Não era esse o objetivo. O objetivo era estabelecer um tom, marcar território e dar aos seus apoiadores algo para repetir e defender. A alternância entre silêncio e fala explosiva também serve para manipular o tempo da narrativa. Quando o ambiente midiático está saturado com temas desfavoráveis, ele pode permanecer quieto, deixando que o ciclo natural de notícias dilua o impacto. Quando percebe que é hora de retomar o protagonismo, lança uma declaração ou ação suficientemente forte para deslocar o foco. É como um maestro que sabe exatamente quando elevar o volume da orquestra e quando deixá-la em pausa para que o próximo acorde soe ainda mais grandioso. E mais uma vez, aqui vemos o componente visual se misturando ao verbal. Quando rompe o silêncio, Trump frequentemente o faz em eventos que oferecem imagens poderosas. Um comício com bandeiras ao fundo, um tribunal cercado de apoiadores ou até uma simples caminhada até um microfone com dezenas de câmeras apontadas. Essa cena amplifica a força das palavras, criando uma experiência sensorial completa para quem assiste. Para o público, essa alternância tem um efeito psicológico duplo. O silêncio cria um vácuo que eles preenchem com expectativa e ansiedade. A explosão, quando vem, gera alívio e excitação. Esse ciclo mantém a atenção e a lealdade,
porque o público nunca sabe exatamente quando será a próxima intervenção, mas sabe que ela virá. É uma forma de controle emocional sobre a audiência, algo que Maquiavel consideraria essencial para qualquer líder que queira manter poder a longo prazo. Os críticos, é claro, veem essa técnica como manipulação pura e, de certa forma, eles estão certos. Mas no jogo do poder, manipular percepções é tão fundamental quanto tomar decisões administrativas. Trump entende que controlar o ritmo das próprias falas é uma maneira de controlar a respiração do debate público. Quando todos estão falando dele, ele pode pausar. Quando começam a falar de outra coisa, ele solta uma bomba retórica e traz todos de volta para o centro que ele ocupa. Esse equilíbrio entre ausência e presença não é fácil de manter. Requer sensibilidade para perceber quando o silêncio se torna perigoso e quando a fala se torna ruído. E é justamente nessa habilidade de ajustar o tom e o tempo que ele mantém a narrativa a seu favor, mesmo em meio a crises. Assim como um ator experiente sabe que o silêncio no palco pode ser tão poderoso quanto o diálogo, Trump usa o vazio para amplificar o impacto das palavras, tornando cada aparição verbal um evento em si. E quando unimos essa habilidade ao espetáculo da entrada e à narrativa de perseguição, começamos a ver o quadro completo. Um líder que não apenas reage ao ambiente, mas o coreografa, usando todos os elementos disponíveis, visuais, verbais e emocionais, para manter-se no centro do palco. E é justamente nesse palco que entra outro aspecto fundamental: o uso da teatralidade do poder, onde não basta parecer forte, é preciso encarnar essa força em cada gesto, postura e símbolo. Maquiavel compreendia, muito antes da invenção da televisão ou das redes sociais, que o exercício do poder não se limita às decisões tomadas em gabinetes fechados. Ele se expressa também na forma como o governante se apresenta ao mundo. Ele chamava isso de aparência de virtude, não no sentido moral, mas no sentido de exibir atributos que sustentem a autoridade. No século XXI, essa noção se expande para algo que podemos chamar de teatralidade do poder. E Donald Trump é um dos praticantes mais consistentes dessa arte. A teatralidade, nesse caso, não significa falsidade, mas sim consciência de que todo ato público é também um ato performático. Cada gesto, cada cenário, cada detalhe visual carrega um significado que molda a forma como o público interpreta não apenas aquele momento, mas a identidade inteira do líder. Trump sabe disso instintivamente e, ao longo de sua carreira, cultivou um repertório de símbolos que reforçam sua imagem de força, confiança e desafio constante. Um dos elementos mais marcantes dessa teatralidade é a forma como ele constrói seus palcos, sejam eles físicos ou simbólicos. Nos comícios, por exemplo, a disposição das bandeiras, a iluminação e até a altura do púlpito são pensados para criar uma sensação de grandeza. Não há nada aleatório. A câmera que filma de baixo para cima, aumentando a imponência. A música que antecede sua entrada, evocando energia e patriotismo. A repetição das cores vermelho, branco e azul, que ancoram sua imagem à identidade nacional. Essa encenação não é mero ornamento, é parte integrante de como ele comunica poder. Em contextos hostis como tribunais ou audiências, a teatralidade muda de tom, mas não de presença. Aqui, a encenação serve para transmitir controle e desafio. O traje é impecável, os gestos são contidos, a expressão é controlada. Ao entrar e sair desses ambientes, ele mantém a postura ereta e o olhar firme, ignorando provocações ou gritos da multidão, projetando a imagem de alguém inabalável. Para a câmera, esse comportamento diz mais do que qualquer discurso. Eu estou no comando da minha narrativa, independentemente do terreno em que piso.
A teatralidade também se manifesta em suas pausas e movimentos. Em discursos, Trump sabe variar o ritmo, alternando momentos de energia explosiva com trechos mais pausados, quase conversacionais, criando proximidade antes de retomar a intensidade. Essa variação mantém o público emocionalmente engajado, como se estivesse assistindo a uma peça que alterna drama e comédia, tensão e alívio. É um recurso que mantém a plateia atenta e impede que o discurso caia na monotonia. E há ainda um aspecto mais sutil: a repetição de símbolos e gestos que se tornam parte da sua marca pessoal. O aceno característico, o polegar erguido, a mão aberta apontando para a multidão, como se reconhecesse cada pessoa individualmente, tudo isso é repetido à exaustão, até se tornar quase um reflexo condicionado na mente do público. Esses símbolos funcionam como âncoras emocionais. Ao vê-los, os apoiadores associam imediatamente a sensação de confiança e pertencimento. Do ponto de vista maquiavélico, essa teatralidade serve a dois propósitos centrais. Primeiro, reforça a imagem de poder, fazendo com que a percepção pública seja mais influenciada pela forma do que pelo conteúdo. Segundo, cria um ritual contínuo que mantém a audiência conectada, como se fizesse parte de algo maior do que um simples ato político. Quando o público sente que está participando de um espetáculo grandioso, está mais propenso a perdoar falhas e a permanecer leal, mesmo em momentos de crise. Não podemos ignorar também a teatralidade nas redes sociais, que são hoje um palco tão importante quanto qualquer comício. Trump escolhe imagens específicas para compartilhar, muitas vezes capturadas em ângulos e momentos que reforçam sua narrativa. Uma foto caminhando sozinho sob chuva rumo a um evento pode comunicar resiliência e determinação. Uma imagem cercado por apoiadores entusiasmados transmite força e popularidade. Tudo é cuidadosamente selecionado para que cada postagem seja mais do que um registro, seja uma cena com significado. Para seus críticos, essa teatralidade pode parecer artificial, uma encenação calculada para manipular emoções. Mas é justamente essa percepção que reforça o impacto. Mesmo quem a considera exagerada acaba discutindo o assunto, comentando sobre os gestos, as entradas, as roupas, a postura. E ao fazer isso, contribui para manter o nome e a imagem dele no centro da conversa, exatamente como a estratégia prevê. A teatralidade do poder, no caso de Trump, é inseparável de tudo o que vimos até aqui. Ela dá corpo à narrativa de perseguição, amplifica o espetáculo da entrada e potencializa o efeito das falas explosivas. Ela transforma eventos comuns em marcos simbólicos e cria um ciclo onde cada aparição reforça a imagem de liderança. É um jogo contínuo de percepção, onde o palco nunca fecha as cortinas. E é justamente nesse jogo que entra o próximo elemento de sua estratégia maquiavélica: a manipulação das expectativas. A arte de não mostrar todas as cartas e manter o público, aliado ou adversário, sempre em suspense sobre qual será o próximo ato. Entre todas as artes que Maquiavel descreveu, poucas são tão sutis e poderosas quanto a de controlar o que as pessoas esperam de você. Quem domina essa habilidade mantém aliados e adversários sempre em estado de atenção, nunca completamente confortáveis, sempre imaginando qual será o próximo passo. Donald Trump compreende profundamente esse mecanismo. Sua comunicação, sua presença pública e até suas ausências são estruturadas de forma a criar um jogo psicológico contínuo, onde a surpresa e a imprevisibilidade se tornam armas. Manipular expectativas não significa apenas criar surpresas dramáticas, significa, acima de tudo, manter um campo de incerteza. Quando o público acredita que já sabe exatamente o que você vai fazer, perde interesse e engajamento. Trump, consciente disso, alterna entre confirmar e quebrar previsões.
Às vezes entrega exatamente o que todos esperavam, mas com um detalhe que muda a leitura da situação. Outras vezes, faz algo completamente inesperado, deslocando o centro do debate e obrigando todos a recalcular suas posições. Esse jogo fica evidente em sua relação com a mídia. Antes de discursos importantes, ele frequentemente lança pequenas pistas, frases enigmáticas ou provocações nas redes sociais. Não são declarações completas, mas o suficiente para alimentar especulações. Analistas e comentaristas passam horas tentando decifrar o que ele quis dizer, criando um clima de suspense. Quando finalmente se pronuncia, o impacto é maior porque todos já estão emocionalmente preparados para algo significativo, mesmo que o conteúdo objetivamente não seja tão explosivo. Um exemplo ocorreu durante um de seus julgamentos mais midiáticos. Na véspera, publicou uma mensagem vaga: "Amanhã será interessante. Nada mais." Essa simples frase gerou uma onda de expectativas. Seria uma revelação? Uma prova? Uma mudança de estratégia? A imprensa preparou coberturas especiais, apoiadores se mobilizaram, adversários se alertaram. Quando chegou o momento, a grande novidade foi menos sobre conteúdo jurídico e mais sobre um discurso público, carregado de frases de efeito e ataques políticos, que dominou as manchetes por dias. O que parecia trivial ganhou proporções porque a expectativa havia sido cuidadosamente inflada. Outro aspecto da manipulação de expectativas é a gestão do conflito. Trump muitas vezes inicia confrontos verbais com adversários, mas raramente leva o embate até uma conclusão rápida. Ele mantém a tensão viva, deixando espaço para novas rodadas de ataques e contra-ataques. Isso mantém o público preso à narrativa, como se fosse uma série de episódios semanais. E como qualquer roteirista sabe, o segredo para manter a audiência é terminar cada capítulo com um gancho. Maquiavel diria que essa habilidade mantém o líder no controle do tabuleiro. Quando os outros jogam de forma reativa, tentando adivinhar seus movimentos, já estão em desvantagem. Trump aplica esse princípio não apenas em debates políticos, mas também em suas negociações e campanhas. Promessas vagas, anúncios de que algo grande está para acontecer e até datas estratégicas para revelar informações fazem parte de um método que mistura política, marketing e entretenimento. Há também o uso calculado da não entrega imediata. Em vários momentos, ele insinua que tomará uma decisão importante ou divulgará um documento revelador, mas adia ou altera o momento da revelação. Isso cria frustração para uns, mas mantém a atenção dos outros. E, mais importante, prolonga o ciclo de relevância daquele tema. Ao adiar, ele controla o tempo da discussão, impedindo que assuntos importantes morram rapidamente no noticiário. Essa manipulação das expectativas também serve para confundir adversários. Políticos tradicionais, acostumados à previsibilidade, muitas vezes se preparam para um tipo de ataque e recebem outro completamente diferente. Isso os força a reagir de forma improvisada, aumentando a chance de erros e declarações mal calculadas. Para Trump, cada erro do adversário é combustível para reforçar sua narrativa. Do ponto de vista psicológico, manter as expectativas sob controle é como segurar as rédeas de um cavalo inquieto. Você não precisa correr o tempo todo. Basta dar leves puxadas para um lado ou para o outro, lembrando a todos que você é quem dita o rumo. E quando decide liberar totalmente, o impacto é sentido com muito mais força. É por isso que seus apoiadores permanecem atentos, mesmo em longos períodos entre grandes eventos. A qualquer momento pode acontecer algo inesperado. Essa imprevisibilidade calculada se conecta diretamente ao próximo ponto: o controle das narrativas sobre si. Porque manipular expectativas não é apenas criar suspense. É também garantir que, quando o momento chega, a história seja contada da forma que mais lhe favoreça.
Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelo que parece do que pelo que é. E nenhum líder moderno parece ter levado essa máxima tão a sério quanto Donald Trump. No seu caso, controlar a narrativa sobre si mesmo não é apenas uma prioridade, é uma estratégia de sobrevivência e expansão de poder. Isso significa moldar constantemente como ele é percebido, reinterpretando eventos, reescrevendo contextos e, quando necessário, criando versões alternativas de si mesmo para diferentes públicos. A primeira regra nesse jogo é não permitir que os outros escrevam a história por você. Trump raramente aceita o enquadramento que a imprensa tradicional lhe impõe. Quando surge uma notícia desfavorável, ele rapidamente cria uma contra-história, seja por meio de postagens nas redes sociais, discursos em comícios ou entrevistas cuidadosamente escolhidas. Essa resposta imediata impede que a versão original se consolide antes que ele apresente sua própria leitura dos fatos. Um exemplo notório ocorreu durante a polêmica sobre o tamanho da multidão em sua posse presidencial. Enquanto fotos e estimativas da mídia mostravam uma participação menor do que a esperada, Trump e sua equipe rapidamente lançaram a narrativa de que aquela havia sido a maior audiência de uma posse na história. Do ponto de vista estritamente factual, a afirmação era contestável, mas o objetivo não era convencer todos. Era criar uma base de contestação que seus apoiadores pudessem usar para desacreditar a cobertura da imprensa. A disputa sobre os números acabou ofuscando outras críticas e reforçando a percepção de que havia um viés contra ele. Essa capacidade de criar uma narrativa alternativa é reforçada por outro fator: a produção constante de conteúdo. Trump não espera que os acontecimentos falem por si. Ele cria vídeos, posts, entrevistas e até memes para manter a sua versão circulando. É uma aplicação moderna do princípio maquiavélico de ocupar o espaço antes que o inimigo o faça. Em um ambiente saturado de informação, quem fala primeiro e mais alto tem mais chance de estabelecer a interpretação dominante. O controle da narrativa também envolve escolher quais batalhas travar e quais ignorar. Nem toda crítica recebe resposta. Algumas são deliberadamente deixadas de lado para não dar mais visibilidade ao tema, enquanto outras são amplificadas justamente porque servem para reforçar uma imagem desejada. Por exemplo, quando é acusado de ser incendiário ou provocador, ele frequentemente adota um tom ainda mais desafiador, porque isso alimenta a percepção de que ele é um outsider que não joga segundo as regras da elite política. Outro elemento-chave é a capacidade de redefinir derrotas como vitórias. Quando perde uma disputa judicial ou sofre um revés político, rapidamente enquadra o resultado como prova de que o sistema está contra ele, o que, paradoxalmente, reforça a narrativa de perseguição construída nos tópicos anteriores. Essa reinterpretação transforma potenciais sinais de fraqueza em combustível para mobilização. É uma técnica que mantém a coesão do grupo de apoiadores e reduz o impacto negativo de más notícias. E não podemos ignorar a importância do timing nessa estratégia. Muitas vezes, ele escolhe responder a um ataque dias depois, quando a história já esfriou, mas ainda existe espaço para reacender o debate sob seus próprios termos. Essa reentrada tardia lhe dá a oportunidade de escolher o momento mais favorável para relançar o tema, geralmente quando pode associá-lo a outros assuntos que lhe beneficiam. As redes sociais, claro, são o campo de batalha mais visível para essa guerra narrativa. Trump utiliza linguagem simples, frases curtas e um estilo direto que facilita a disseminação de suas mensagens. Cada post é pensado para ser compartilhável, repetível e adaptável, permitindo que apoiadores o usem como munição nas discussões online. E, ao mesmo tempo, esses posts funcionam como gatilhos para a mídia, que reage,
e, ao reagir, ajuda a espalhar a mensagem ainda mais. No fim, controlar a narrativa sobre si não é apenas uma questão de imagem. É uma forma de controle político e emocional sobre o público. Ao manter sua versão dos fatos sempre em circulação, ele impede que outras interpretações se consolidem sem resistência. Isso garante que, mesmo em situações onde perde no campo formal, ainda possa vencer no campo da percepção. E essa habilidade de moldar a própria história se conecta diretamente ao último ponto desta análise. Como criar uma presença que continue influenciando, mesmo quando não se está fisicamente presente. Uma das lições mais duradouras que Maquiavel poderia ensinar e que Trump parece aplicar com naturalidade. Maquiavel, em O Príncipe, afirma que um governante prudente deve construir uma reputação tão sólida que ela fale por ele mesmo quando não está presente. No cenário político moderno, em que a atenção do público é disputada segundo a segundo, essa habilidade se torna ainda mais valiosa. Donald Trump parece compreender que presença não é apenas física ou temporal. É um estado de ocupação mental e midiática que pode ser mantido mesmo em longos períodos sem aparições públicas diretas. A essência dessa estratégia está em criar símbolos, histórias e padrões de comportamento que sejam imediatamente reconhecíveis e facilmente replicáveis. Quando Trump não está falando, ainda assim está sendo falado. Sua marca pessoal, o jeito de discursar, as frases de efeito, os gestos, o figurino, até o corte de cabelo, são tão icônicos que podem ser imitados, comentados ou criticados, mantendo-o vivo na mente das pessoas. Isso é o que chamamos de presença residual. A capacidade de permanecer parte da conversa sem precisar alimentá-la ativamente a cada instante. Um dos mecanismos mais evidentes dessa presença contínua é a construção de bordões e narrativas que funcionam como gatilhos automáticos. Expressões como "Make America Great Again" ou "Fake News" não precisam de explicação, carregam consigo todo um universo de significado, permitindo que apoiadores e adversários acionem sua imagem mentalmente apenas ao ouvi-las. Esses gatilhos são repetidos por comentaristas, políticos e cidadãos comuns, mantendo seu nome em circulação mesmo quando ele está em silêncio. Outro elemento é a criação de aliados e opositores que funcionam como extensões de sua voz. Trump construiu uma rede de figuras públicas, influenciadores e políticos que repetem e defendem suas ideias, amplificando seu alcance. Da mesma forma, seus críticos mais ferrenhos acabam reforçando sua presença ao atacá-lo constantemente, pois cada ataque é mais uma menção, mais um momento de exposição. Maquiavel entenderia isso como a capacidade de governar através dos outros, mesmo à distância. A presença também se perpetua através de imagens icônicas. Fotos e vídeos marcantes de sua trajetória, seja caminhando em direção a um helicóptero, discursando diante de milhares ou entrando em um tribunal, continuam sendo usadas pela mídia e pelas redes sociais muito tempo depois do evento. Essa repetição visual mantém a sensação de que ele está ativo, mesmo quando não está no centro da ação. Trump também sabe plantar sementes narrativas que germinam com o tempo. Em discursos e entrevistas, muitas vezes lança ideias vagas ou insinuações sobre ações futuras, sem esclarecer detalhes. Essas declarações funcionam como pequenas bombas relógio de atenção. Jornalistas e analistas passam dias ou semanas debatendo o que ele quis dizer, mantendo-o em pauta sem que precise voltar a falar sobre o assunto. Do ponto de vista psicológico, essa presença contínua cria uma relação de dependência no público. Apoio ou rejeição, não importa. Ambos os lados sentem que precisam reagir a ele. Isso transforma a ausência física em uma presença simbólica ainda mais poderosa, porque dá ao público a sensação de que ele é inevitável, impossível de ignorar.
Essa capacidade de permanecer na mente coletiva mesmo na ausência conecta e sintetiza todos os elementos que exploramos nos tópicos anteriores. A narrativa de perseguição garante que os aliados estejam sempre atentos, prontos para defender. O espetáculo da entrada cria imagens inesquecíveis. O silêncio e a explosão calculada mantêm o suspense. A teatralidade do poder reforça a marca pessoal. A manipulação das expectativas mantém todos inseguros sobre o próximo passo. E o controle das narrativas assegura que, quando se fala dele, é sempre dentro de um campo que ele próprio ajudou a moldar. No final, o que vemos é que a presença maquiavélica não é apenas sobre dominar o momento presente, mas sobre criar uma sombra longa, capaz de influenciar decisões, conversas e percepções mesmo quando o líder não está visível. Donald Trump, goste-se ou não dele, é um exemplo moderno desse princípio. Uma figura que construiu um personagem político tão robusto que ele continua presente mesmo na ausência, e cuja influência se estende para além do espaço físico que ocupa. E talvez essa seja a lição mais duradoura de todo esse estudo. No jogo do poder, estar ausente não significa estar fora. Significa, quando bem feito, continuar no tabuleiro como a peça mais observada. E se você me acompanhou até aqui, isso me mostra que esse mergulho nas estratégias de presença e poder realmente chamou a sua atenção. Então, que tal irmos além? Posso fazer novas análises com a mesma profundidade sobre outros líderes e presidentes, talvez Lula, Macron ou qualquer outro nome que desperte sua curiosidade. A escolha pode ser sua. Escreve aqui nos comentários qual figura política você gostaria de ver na próxima edição e vamos juntos decifrar o jogo que eles jogam nos bastidores.